Podcasts. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão, sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber e contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final, de segunda a sexta, na CBN. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. A primeira segunda-feira começa como terminou, né? Tudo bem? Bom dia, não, boa tarde, 4h05, entrando no ar a partir de agora, o Arena CBN. Hoje não é o primeiro dia útil, né? Porque dia 2, sexta-feira, foi dia útil. Isso. Mas hoje é a primeira segunda-feira de 2026, hein? 12, 13, 14, 15, 17. Oi, tudo bem? Tudo bem, Zé? O que você tá contando aí, cara? Quantos dias faltam pro carnaval? Eu tô contando aqui, cara. Quanto tempo falta? Faltam 17. Faltam 40 dias. Tá chegando. Tá Meu chegando. Deus do céu, eu preciso descansar, velho. Descanso, né, Zé? Eu preciso dar uma descansada, preciso tirar o pé. Zé, né? Boa tarde, Antônio Lupe! Boa tarde, olha lá. Olha lá. Samba no pé. Samba no pé. Aliás. No pé do Carlão. No pé do Bolacha. No pé do Lupe. Na noite da virada, a galera já tava se programando, porque vai ter muito feriado que vai emendar, né? 2026. Eventos, né? Cai bastante Copa do de Mundo. segunda-feira, né? Segunda-feira, né? O Brasil aqui a gente não vai ser diretamente afetado, porque os jogos do Brasil que caem em dias de semana são à noite. Né? Então, Exato. quem trabalha no período aí do horário Da ADM... primeira fase, né? Da primeira fase, jogos, isso. né? Um dos jogos que a gente tem, inclusive, é num sábado, dia 24, né? 24 de junho, aniversário de minha senhora, inclusive. Ah, e eu faço meu 4 pai, dias depois. 4 dias depois sou eu. Aniversário de quem? Do velho. De verdade mesmo. O do Bão? O do Bão. O do Bão. O Bão é o pai. O filho, ele vai ali na maciota, né? Ele fala assim, final de semana, domingo ele liga, fala assim, ô pai, como é que vai funcionar? Como é que você vai acha que tem que funcionar? falar? Não, fala isso, vai nessa linha. Fala isso, filho. Exatamente. Tudo bem, Carlão? Antônio Lupe, tudo ótimo. Boa tarde a você, José. Macaquinha ganhou Fábio hoje, hein, Charles. Carlão? Macaquinha meteu Ele 2-0 gosta. no meia-noite. O goleiro fez boa defesa, hein? Que hora foi o jogo? Bezerra, o 1 da tarde. Bezerra. Contra quem? Contra o meia-noite. Que hora foi? 1 da tarde. Que confusão. Que coisa maluca. A Que Macaca confusão. venceu mais uma. 6 pontos. Acho que já Classificada. tá lá, né? Já Classificou, né? É a primeira classificada pra segunda André fase. Galassi soltou essa, hein? Lupe? Nossa, se tem uma coisa que André Galassi adora é a copinha. Nossa, Ele gosta, hein? Que desespero. Ele Outro leu os que 32 gosta também minutos. é o Fábio Scheib. É Fábio Scheib e Galassi. Nossa, os Eles caras são gostam. vidrados pela copinha. É ou não é, Scheib? Scheib tá E aí, Lupe? Aí, Boa tá. Olha ele aí. tarde, CBN. Feliz ano novo, agora de forma oficial a todos, né? A galera que trabalhou esses dias vai ficar brava comigo. Mas agora, hoje, primeiro dia útil da semana. Também primeiro dia útil para nós, né?
aqui no Arena CBN, muito boa segunda-feira, um bom ano a todos também. E o Mercadão da Bola não para, hein, Lupinho? Falando em Copinha, eu tô meio desanimado esse ano com a Copinha, viu? Ah lá. Pensei que ia acompanhar mais jogos, mas realmente, o que você falou, não tem uns jogos muito desagradáveis. Chatos, né? Chatos. Vamos ser sinceros. Não tô acompanhando muito, não. Eu também. Mas hoje tem Verdãozinho, eu tô animado. Olha aí, o Palmeiras estreia hoje e a Ponte já tá classificada para a próxima fase. Como é que você explica isso, por exemplo, para um cara que não conhece o futebol brasileiro? Falou, tem uma competição de base aqui, tem Já teve a segunda rodada. Já teve a segunda rodada e o Palmeiras não estreou ainda. Mas, nossa, que estranho isso. Vai entender. Mas vai que loucura, entender. Eu, na hora do almoço, acompanhando por obrigação Ponte Preta e meia-noite. Uhum. Rapaz do céu, 1h da tarde, calor. Como que joga, velho? Ah, não joga, né? Deus me livre. Foi por obrigação mesmo? Obrigação. Vamos ver se ele vai ter essa obrigação amanhã, 6h45 da tarde, da noite, né? Mas é Bugrão? Amanhã é o Bugre. Amanhã é o Bugrão, hein? Nossa, o Bugrão jogou mal Mas contra aquilo o... que a gente disse dá um pouco de razão, né? Porque antigamente, quando a Copinha era só Copinha realmente, não tinha outros campeonatos paralelos também, o pessoal nem tinha se apresentado ainda, a gente não tinha tanto o holofote para as outras competições. Mas agora, com o Paulistão já começando no final de semana, muita gente contratando, aí Mercadão da Bola não parando também, a Copinha ficou meio de segundo plano, né? E a essência mudou, né? Tudo bem, muitos ouvintes até defendem, falam, é o campeonato mais democrático. Ok, olhando por esse prisma, ok. Mas a gente sabe que a essência de você inchar a Copa, ou o objetivo de inchar a Copa em São Paulo, ela não é para se tornar um campeonato democrático. Ela é muito mais um mercadão da bola para empresário. Muito né? mais aí Denúncia. Agora, atacarejo. Agora, como que o empresário vai observar algum jogador de talento, você jogando 1h da tarde em pleno dezembro ou em pleno janeiro, né? É difícil, apesar de que o gramado lá do campo... O do Guarani tava ruim. Do meia-noite tava bom. O Guarani eu assisti. O Guarani foi Patrocínio horrível. Paulista lá. Patrocínio Paulista é perto de Franca, sabia? Nossa, cara, Franca já é quinto. Imagina patrocínio já é mais quinto. Patrocínio Nossa. Paulista. Um pouquinho pra frente é Rifaina. Rifaina tem as praias ali, o pessoal É a que capital gosta da de Rifa? rio. Rifaina? Não, Rifaina é bem ali na divisa com Minas. O gramado de Assis, lá onde o Guarani está, parece esses gramados de rachão, de sábado à tarde que a gente joga, sabe? Mas esperar o quê? Um Stamford Bridge? Que nem então, assim, né? como que vai sair um boleirinho bom? Mas veja, aqui do nosso ladinho aqui, André Balada, nosso companheiro de Grupo EP, foi lá em Paulínia. Foi assistir Paulínia e algum outro time aí. Operário do Fantasma de Ponta Grossa. Operário é um time e aí de Série B, ele né? falou assim, cara, o jogo foi 1h da tarde, no domingo, e aí assim, você via que com 20 minutos do segundo tempo, todo mundo com cãibra, ninguém aguentava. O jogo do São Paulo ontem em Sorocaba, o adversário do São Paulo, o time é nome impronunciável, né? Mas a galera toda caída ali, esticando a perna. Ninguém aguenta, né, cara? Parece que eu tô pegando a rapaziada pro meu lado aqui, ó. Arregimentando. E a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olha, é o seguinte, Fábio Scheib vai atualizar daqui a pouco o Mercadão da Bola, porque é o seguinte, hein, 2025 terminou agitado. Mexeu aí. Terminou agitadíssimo. Mexeram o doce, Antônio. Mexeram o doce, ó, Gabigol voltou pra fila. Opa. Marlon Freitas, o Piscadinha, agora é do Verdão, olha que bagunça. Eu vi o apavoro do Gabigol, o Gabigol foi apresentado hoje lá na Vila Belmiro, e aí chamaram os representantes das principais organizadas do Peixe. O cara deu uma chegada mas nele, teve um lá que falou assim, ó, os caras não queriam ser aqui não, hein, vai ter que honrar. E o Gabigol, tá bom. Ô, louco, mas nossa, que jeito bom de ser chegar na casa dos outros, já né? tomou aquela bela pressão. Eu vou falar pra Pelo amor de Deus. Kaique França desembarcou no brinco. Não, virou uma mistureira, porque o Lucas Justen, que era do Guarani, tá na ponte. Tá na ponte, subiu a avenida. O Luca, que já jogou na ponte, foi o Kaique França, agora eles estão no Guarani. O David Braz tá na ponte ou não? David Braz tá na ponte, mas ninguém anunciou ainda, né? Você tá falando sério? O David Braz? Nossa, que alegria. Deixa eu falar pra você, meu Deus do céu. O Scheib falava que era o novo Luiz Pereira. Meu Deus do céu. Já tem 4 pênaltis marcados Entra no time dos malas aqui também, de arbitragem. Agora, só fiquei com uma dúvida aí. O Guarani anunciou o Kaique França e me disseram... Ainda não anunciou, tá? Mas, não anunciou? Mas vai anunciar em breve. Me disseram, um passarinho aí verde, né? Pode chamar de verde porque é um Guarani. Me disse que o salário é acima de 100k, é verdade? 100k. E tem essa bala pra pagar? No Guarani eu não sei, mas a SAF tem.
Tá explicado. Já que é um programa de resenha, então. Ah, entendi. Porque assim, a Série C assim, não tem muitas divisas entrando, não tem um aporte da CBF, né? Mas o Guarani, desde daquela reformulação que foi feita na Série C do ano passado, com um novo time, porque o Guarani começou com um time e terminou com outro. Sim. Naquele momento, Diego Torres já era. Mas peraí, tinha salários acima de 100 mil reais no Guarani? Diego Torres. Ô, louco, não correspondeu. Não, mas por que você tá surpreso? Na ponte. Não, Série B, Série C. Acabou. É verdade. Zé, né? hoje, o Eberlin deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes no final de semana pro meu grande amigo Paulo do Vale. PDV. O PDV. E ele disse, hoje, pra você contratar um jogador mais ou menos, pra jogar uma Série B, Zé, você não acha por menos de 130 mil reais por mês. E eu tô falando um jogador que pode não resolver os seus problemas, É só o dinheiro básico, assim. E jogador... E isso é culpa dos dirigentes. E jogador de Série A com know-how, menos de 1 milhão, também não contrata. Louco, pra jogar então numa Série A, então tem gente ganhando 500 jogador, Vamos pegar o Gabigol. 2 milhões e meio. O Fábio Scheib tá mais inteirado do que nós, porque ele tem um conhecimento ali, por exemplo, de Palmeiras e de mercado do futebol paulista. Mas vamos no Gabigol, Scheib. No Cruzeiro, a informação é que o Gabigol no Cruzeiro, mensal, 3 milhas. Tô certo ou tô errado? É isso aí, saiu do Flamengo por esse valor. E aí o que acontece? Ele vai pro Santos agora, ele vai por empréstimo. O Cruzeiro falou assim, não, eu não quero você, porque o Tite não gosta de você, a gente precisa dar um jeito de tirar você daqui. Certo. Aí apareceu o Santos, o Cruzeiro, eu quero, Gabigol, vem pra sua casa, Gabigol. O Gabigol namora Armando Neymar. Vem jogar com seu cunhado. Aí falou assim, mas quanto vocês podem pagar os 3 milhões? Falando, 3 milhões não tem como. Quanto que vocês podem pagar pro Gabigol? 1 milhão, vai. Metade, 1,5 milhão. O Gabigol vai receber 1,5 milhão do Santos. Deus, é isso, cara, né, o Fábio Scheib? Metade do salário vai ser do Santos e metade do Cruzeiro. E metade do Cruzeiro também. 3 milhões de reais por mês, cara. Mas, Scheib, um time... O Gabigol aqui dá na primeira prateleira, vamos dizer, né? Mas um Remo da vida, vamos falar... Começamos com 100 mil também, Scheib, por mês? Exatamente. Se o Guarani tá pagando 100 mil pro Kaique França... Quem que é o atacante do Pedro Rocha? Pedro Rocha. Chega pra Pedro... Curitiba. Mas então vai, mas era o Pedro Rocha, né? Chega pra Pedro Rocha, agora no Curitiba também, chega pra Pedro Rocha com 100 mil reais pra ver o que ele fala pra você. Falou quanto? 100 mil? Não, ele dá risada. Não, conversar com 100 mil reais não existe em Série A hoje. Aí pode ser até pra pé de rato, mas não existe. Carlão, eu não ganho nem 50 mil reais aqui. Futebol ficou maluco, cara. Mas preciso rever meu salário. Isso é um problema que os próprios clubes criaram no futebol brasileiro junto. Não vou colocar todos na mesma bacia. No mesmo balaio. Mas os empresários. Sim. E aí o que acontece? O jogador ele pode receber o quanto ele quiser. Eu não tô falando que é errado o Gabigol receber 3 milhões. O Gabigol ele recebe o quanto ele acha. Agora, o que eu acho errado é o Cruzeiro pagar um valor tão alto. Mas ele chama gol. Quantos gols ele fez no Cruzeiro? É verdade. O custo-benefício do Gabigol é complicado há umas 2, 3 temporadas, né? Nossa, cara, quanto custa um Ferreirinha pro São Paulo, hein? Tá. Mais de 500. Meu Deus do céu, eu tô muito Calera fora mais da de bola, milha. Calera é mais de milha. A galera é mais. Certeza. Nossa. E outra coisa. Marlon Freitas, o Scheib, no Palmeiras, quanto? Uma milha, certeza. Olha, o Palmeiras tem, Palmeiras tem que só. Então, mas vamos falar a verdade. Não é teu, o problema entendi. É que você valoriza. Você errado. Inflaciona o mercado. Você sobe muito Por exemplo, eu acho o Marlon Freitas um baita do jogador, mas, 1 milhão de reais pra Marlon Freitas, aí é muita coisa. É muita coisa, né? Meu Deus. Agora, aquela coisa, agora vai oferecer 600 pra ver se você leva o cara. Não quanto o professor não saía do Botafogo. O professor é 5 milhas, né? 3 milhas e meia. Mas um professor de Série A é tudo acima de 1 milhão também. Não. Do Abel Ferreira. Não, mas é de 500 Mas um Guto Guardiola que subiu com o Remo. Uns 400, Série A, né? Não. Ele subiu com o Remo, na Série B. Vamos mais ou menos 200. Será, Lupe? Menos que o jogador? Eu acho que é 300 pra mais. Será? Guto, na Série A, Treinador, eu não tenho muita noção. Eu sei que o Abel ganha muito, mas ele também criou aí uma valorização em cima do trabalho que ele já mostrou no Palmeiras. Que vale. Mas agora, jogador...
Vai, manda. Quer ver outra estratégia que está também inflacionando o mercado? Que o Flamengo está fazendo. O Flamengo está tentando transformar o Brasileirão na Bundesliga, né? Ver os times que se deram bem esse ano, por exemplo, Caio Jorge no Cruzeiro. Ele, além de enfraquecer o adversário, ele vai lá, compra o jogador por uma quantia exagerada. Vamos no simples. Exagerada. Vamos no simples. Exagerada e acaba inflacionando. Não consegue, né? Só ele pode fazer, né? Então, 50 milhões de euros ou 30 milhões de euros pelo Caio Jorge, você acha que vale? Ele vai na Europa e outro melhor. Mas ele vai aqui justamente no Brasil para enfraquecer o time e inflacionar o mercado. O nosso Memphis é 4 milha, né? Gente do céu, eu tô realmente por fora. É muita coisa. É muita coisa. É uma coisa, Zé Neves, que assim, é difícil das peças se encaixarem nesse tabuleiro chamado futebol brasileiro. E aliás, começamos muito sério o programa hoje, hein? Por ser a primeira segunda-feira do ano, nós estamos falando muito sério. Eu nem peguei o WhatsApp ainda pra chamar a opinião dos nossos ouvintes, queridos. 19 99186 9070 19 9186 9070. Pode mandar mensagem, tá bom? Se você passou bem a virada do ano, o que você espera pro clube do seu coração em 2026? Se você gosta da copinha, se você não gosta. Hoje tema livre, pra gente começar bem, né? Boa, light. Começar bem. Torcedor do Santos, gostou do Gabigol no Peixe? Torcedor do Palmeiras, gostou de Marlon Freitas no Verdão? O que tem pro torcedor Corinthians? Não tem nada, né? Pagou a dívida lá, o transferbão ou não? A manutenção dos Eu acho que o Corinthians e a Ponte, eles estão indo Gostou do Yuri Alberto desfilando de Lamborghini na Bahia? Torcedor da Ponte, você acha que vai ter time pra jogar? Vai, né? Pagaram alguma coisinha, né? E o São Paulo? Pagar o transferban também. Não, tem que pagar o transferban. O Corinthians também tem que pagar, senão não consegue. São Paulo, São Paulino, você espera alguma coisa? Atrás do Alan, né? Você vai acompanhar de camarote? De camarote. Que loucura, hein? Que loucura. Ô Zé, que dia que é hoje? Confirma aí. Hoje é aniversário de minha irmã mais velha, Elisângela. Hoje é dia 5 de janeiro de 2026. Dia 5 de janeiro Vai é Dia Nacional. Os caras, calma, Carlão. Já quer abrir a gelada já, mano. Já quer abrir uma. Já. Tô mal acostumado. Carlão chegou hoje aqui um cheiro de... Hoje é Dia Nacional da Tipografia. O que é tipografia? É tipo assim, é a grafia. E aí fala, como é que é a grafia? É tipografia. Tem a letra... A tipografia, pra quem é da época do... Da época não, né? Nós estamos vivendo a época da internet, da digitação do Word, né? Você é lá, você escolhe qual letra. Isso. Times Roman... Ou Arial. Exatamente. Aí tem a... Ou Comic Sans. Caixa alta, letra maiúscula. Sim. Então tem vários disso. É Verdana. a tipografia das letras, né? A melhor é Verdana. Que número? O quê? A fonte. 12, né? Que eu tô com problema de vista. Quando eu tava na escola, eu colocava no 72. Porque lá a professora falava, você tem que ter 4 folhas de trabalho. Aí eu falei, resolvido o problema. Era 3 folhas, eu aumentava a fonte. E aí, o que acontecia? Mas não precisa seguir isso, tá bom? Pra você que tá de férias aí, curtindo as férias escolares, isso aí você esquece, tá bom? Uma vez eu fiz um trabalho tão bonito, Lupe, tirei nota 0. Pô, 19 páginas de trabalho. Tá brincando? Só por causa de uma frase. Qual? Clique aqui para voltar. Eu não apaguei essa. E hoje é aniversário de apenas uma cidade no Brasil, hein? Não, mentira. Tô te falando. Verdade? Só uma? Só uma tá completando aniversário hoje. Vamos ter que todo mundo acertar. Não é possível. Então vai. Vocês precisam acertar. Atenção, Fábio Scheib, hein? 5 de janeiro. Hoje vai ser até difícil de falar a cidade. Sanclerlândia. Minas Gerais. Sanclerlândia hoje completa mais um ano de vida. Minas Gerais. Eu vou chutar aqui São Clerlândia. Sancler. Tá com cara de sul isso daí. Pra mim isso é Espírito Santo. Sanclerlândia. Tudo junto, tá? Não é Paraná, separado. Paraná. Minas. Sanclerlândia fica no estado de Goiás. Ele já sabia. Ele tava com... Mas ele passou um verãozinho em Goiás certa-feira. Claro, tava no DM, agora está de volta Eduardo Rodrigues, o Bolacha, ao lado de Samela Dip, tá no Aro Arena, hoje comigo, Antônio Lupe, Carlão de Freitas, Zé Neves, Fábio Scheib e só. E todo o povo de Sanclerlândia que nos abraça.
Tá de férias o Almeida? Filho, Que tava um fiozinho só até 4 da tarde. Aí o Berenga conseguiu 2 fiozinhos. Conseguiu? No Zap. Então tá bom, então tá bom. Conseguiu 2 vezes? Chegou a ficar Então preocupante. É isso. Começou o Arena da primeira segunda-feira de 2026. A gente volta já pra falar do Mercadão da Bola. A bola rola semana que vem, hein? Final de semana no próximo já tem Paulistão. E claro que a gente vai contar tudo pra você aqui no Arena CBN. Próximo? É próximo ou é nesse? Próximo. É no próximo. É agora. Dia 10 agora já tem. Próximo. Sexta-feira é... Próximo. Ué, fechou. não é possível. Dia Brinco de ouro e Neoquímica Dia 11, Arena. já tem jogo da Ponte Preta, dia 11. Ontem Então é agora, sábado. no próximo final de semana, a bola já rola pelo Campeonato Isso. Paulista. A gente vai falar muito sobre o Paulistão aqui no Arena. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Sabe aquele cursinho que vibra? Oi, gente que acompanha o YouTube da CBN Campinas, tudo bem? Eu sou Felipe Pereira. Você sabia que eu tô todos os dias com vocês aqui no Dial, nos 99,1 FM da CBN Campinas, trazendo todas as informações do trânsito? Pois é, você vai sair de casa, tá meio em dúvida qual caminho pegar, ou até mesmo quer saber como é que tá a condição da via que você utiliza, é só sintonizar aqui na nossa programação. E é óbvio que você também pode ajudar a traçar o melhor caminho para os outros ouvintes. É só você mandar sua mensagem para 991869070, que é o WhatsApp da CBN Campinas. Além das notícias do trânsito, é óbvio, eu trago para você as principais informações da nossa região. A CBN. Horas e 25 minutos, o ouvinte manda áudio aqui no Arena. Se o ouvinte fala, ele tem voz e vez. Vamos lá, meu caro. Fala, galera do Arena, bonito, Claudião, Bugrino, E aí, do Proença. Claudião? Abraço aí pra Bom. todos, Carlão. O Guarani trouxe Luca e Kaique França, que já jogou na rival. E estamos mandando Justin e David Braz. Que troca boa pra gente, troca hein? não é boa. O que você acha? Troca boa, Valeu, troca abração. boa. Boa pra quem? Mas é que não Mas foi, é boa pra quem? mas não foi troca, né? Eu acho os dois que vão pro Guarani. Não, são melhores. coisas... São Eles diferentes. jogaram na Ponte 2023, né? E os dois marcaram, né? O Luca foi artilheiro, o Kaique fez parte do time campeão da Série A2. Eles cravaram um lugar na história da Ponte. Mas isso é a lei do futebol. O futebol é profissional, eles são profissionais. E eu acho que o Guarani, nessa troca, né? Ele ganha mais. O Justo ainda é um garoto, não se firmou tanto no Guarani. E o David Braz é um veterano, vem mais pra ajudar o Marcelo Fernandes. Mas Até pra controlar esse vestiário, né? Sem dinheiro. Mas Kaique França é um baita do goleiro. goleirão, velho. Só que ele foi rebaixado. Ele acabou de cair e cair feio. Mas hoje Mas acabou um isso pouco aí isso aí, também Zé. acabou, Zé. Não, acabou, mas foi rebaixado. Isso aí tá no seu currículo, cara. Você foi rebaixado com o tá. Sport em 2025. Mas, né? ó, mas lembra quando a Ponte foi rebaixada? A Ponte e o Guarani juntos em 2024? O Luca foi rebaixado em 17, Foi acabou. rebaixado. Mas aí a gente tá falando de Série A. Mas a Série A Ponte e pra o Guarani Série B. foram rebaixados da Série B pra Série C em 24, certo? Isso. 24 para 25, isso. 24 pra 25. Pega o time que foi rebaixado pra ver se ninguém conquistou um emprego Foi em Série todo B, mundo hein? pra coisa melhor. Todo mundo Foi em coisa... todo Olha mundo pra lá, coisa melhor. olha lá. Olha o time, hein? Ó, a base vem forte. Olha A base aí. vem forte. Olha ali. Júlio deu uma rapelada na face, Nossa né, velho? senhora, o Jorge Lafon ficou igualzinho o Jorge Lafon. Não ficou? Aliás, aproveitando até esse gancho, depois vocês entram aqui. Espera só um minutinho, 3 minutos. Entra aqui. Entra aí, pode ir. O que acontece? Vem, Eu queria Jorge. saber do torcedor da Ponte, porque assim, o Luca foi o último artilheiro da Ponte numa competição, né? Que foi o Campeonato Brasileiro da Série B de 22. Sim. E o Kaique França fez parte do time campeão da Série A2. E também ele fez boas defesas, fez bons jogos, né, com a camisa da Ponte. Termina essa...
Eu posso usar o termo paixão ou não? Ah, Lupe, eu ou acho essa idolatria eu acho muito forte. A idolatria é forte. Mas eu acho que hoje o futebol ele ficou muito globalizado, né? Falar que o torcedor da Ponte ficou feliz? Não ficou feliz até porque foram 2 jogadores que cumpriram um bom papel na Ponte, né? Eu acho que principalmente o Kaique até, por ter sido um título e tal, que foi uma comoção aquele jogo contra o Paulista da Série A2, ele pegou vários, pegou 2. Mas agora, por exemplo... Ele pegou o pênalti lá na final. Mas agora, por exemplo, você ele cumpre aí, faz uma temporada pelo Guarani. Se a Ponte vier a contratá-los, os 2, eu acho que não tem problema. Desde que não haja aquelas bobagens que jogador gosta, né? Ficar cutucando, isso aí exatamente. Não. Mas se for tudo dentro de um profissionalismo, eu sinceramente, eu não vejo problema. Eu não vejo problema não, cara, porque assim, a história do Kaique França na Ponte Preta foi muito bonita, foi legal. Tá contada, mas ele não tem, o Carlão, se você discordar, você me corrige aí, ele não tem uma história de idolatria. Não é o Aranha, não é o Aranha. Por isso que eu não usei o termo idolatria. Não, ele não é o Aranha. Ele não tem, e veja que o Aranha conquistou pra Ponte Preta nenhum título, né? Mas ele o Aranha representou e representa até hoje. Mas o Aranha, ele tem uma história muito mais significativa na Ponte que o Kaique França, muito embora o Kaique tenha ajudado muito a Ponte naquela campanha. Foi. Mas eu não olho pro Kaique, vejo um profissional, ele foi pro esporte, fez um trabalho legal. O que gera desconforto em Campinas, por exemplo, fazer como o Jean fez, né? O Jean, ele sai do Guarani, ele era um destaque no Guarani e vai jogar na Ponte. Aí pega mal. Ou o caminho contrário. O Jean? Jean goleiro. O Jean goleiro. Qualquer lugar, né, Carlão? Qualquer lugar de times tão rivais assim. Isso. Aí pega mal, principalmente jogador de destaque, né? Agora se for, por exemplo... Mas veja o técnico, como é que chama aquele menino? O Caio Paulista saiu de São Paulo e foi pro Palmeiras. Então. Aquele zagueiro do São Paulo, o general do Atlético Paranaense, o Barbudo, jogou no Palmeiras, foi pro Corinthians, ou vice-versa. Quem? Thiago Heleno. Você não vai, né? Igual o Lucas Justen, com todo respeito ao garoto, não há nenhum dissabor ele subir a avenida. Não. Que mancada. Né? Não, ele pode até se destacar, mas ele é novo, ele nem se destacou no Guarani. Agora, se pega, vamos supor, o Elvis, aí dá B.O. Aí é outra que aí dá B.O. Por exemplo, no Guarani, quem que teve um último destaque? Em 2025 Bruno não teve Santos. Ninguém. Acho que não. Ele não se fixou no Guarani, né? Assim. Bruno Mendes, vai. Bruno Mendes. Aí dá treta. Aí dá treta, boa. Daria uma treta. O Arisson, ele fez esse caminho direto? Fez. Foi diretão ou teve? Direto. Sabe um que fez? Jogava bola, hein? O Júlio vai lembrar. O Bruno... Arisson. O Bruno Reis veio pra Ponte do Operário como índio. Aí ele mudou de nome. Falou, não, agora eu sou o Bruno Reis, cara. Eu entendo tudo. Sim. Aí ele saiu da Ponte, foi pro Guarani e voltou a ser chamado de índio. Que era o apelido dele no Mas aí Operário. Também na Ponte pouco acrescentou, né? No Guarani também. Então, eu acho que tem problema quando é um jogador identificado, um moleque da base, identificado também, aí gera... O Davó, por exemplo, o Davó, ele fez história no Guarani, não fez? Não. Mas se ele sai naquele momento que ele se revelou e vai pra Ponte, é ruim. Por onde anda Tanto o Davó, que o Corinthians, o Davó, quando ele vai pro Corinthians, tinha uma cláusula lá que ele não poderia jogar. Porque a Ponte tinha uma parceria com o Corinthians, né? Teve um negócio desse aí. 4h31, repórter CBN, a gente volta já. Fala, boa tarde, hein, moço? Repórter CBN. Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, defendeu o ataque que resultou na captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Segundo o representante do governo americano, a operação serviu para o cumprimento da lei. Ele também disse que Maduro era um presidente ilegítimo, foragido da Justiça dos Estados Unidos, responsável direto pelas mortes de milhares de cidadãos do país. A manifestação aconteceu durante a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Já o embaixador da Venezuela, Samuel Moncada, disse que a operação manda a mensagem de que seguir a lei é opcional. Ele também pediu ao Conselho que exija a libertação de Maduro e da mulher dele, Tília Flores. Condene o uso da força contra o país sul-americano, reafirme o princípio de não aquisição de território ou recursos naturais e que também adote esforços para desescalada, proteção da população civil e da retomada da ordem. Nicolás Maduro é defendido na justiça americana por Barry Pollack. O advogado também foi responsável por defender o fundador do WikiLeaks, Julian Assange. A primeira-dama venezuelana é representada pelo ex-procurador federal Mark Donnelly e o casal é acusado de comandar uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas da América do Sul para os Estados Unidos. A
Anvisa autorizou o início de um estudo clínico para avaliar a segurança do uso da polilaminina. A proteína se mostrou capaz de regenerar lesões na medula espinhal. 5 pacientes vão receber a substância, que vem sendo estudada há mais de 20 anos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento de Prados, agora em Campinas. Utensílios e equipamentos para bares, hotéis e restaurantes. 4h33. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Rodovia dos Bandeirantes. Tem atendimento de uma ocorrência aqui em Campinas, à altura do quilômetro 90, para quem vai em direção do interior. Logo depois da passagem pela Santos Dumont e pelo menos 2 quilômetros de lentidão. Atenção, então, pelo trecho. Dá para seguir também pela rodovia Anhanguera, que por enquanto tem boas condições, apesar da movimentação já começar também a ficar mais intensa para quem vai em direção do interior, principalmente na região do Nova Aparecida, região do quilômetro 104. Para seguir em direção da capital, as duas rodovias têm movimentação intensa em Jundiaí. Atenção nos trechos, então, Bandeirantes, região do quilômetro 50, e pela Anhanguera, região do quilômetro 61. Trazendo informações também da rodovia SP-75, a rodovia Santos Dumont, na região de Salto. Tem atendimento de uma ocorrência para quem vai em direção de Indaiatuba e também vem em direção de Campinas. Dá para acessar a rodovia mais à frente através do centro da cidade de Salto, que tem condição melhor, então, e aí consegue sair desse trecho de lentidão. Para seguir em direção de Sorocaba, aí por enquanto segue sem problemas. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. Olá, eu sou o Carlão de Freitas e diariamente estou aqui na Rádio CBN, no CBN Esportes, das 11 ao meio-dia e também no Arena, das 4 às 5 da tarde, trazendo as melhores informações para você. Futebol, vôlei, basquete, vários esportes, muitas informações todo dia aqui nos 99.1. E também você pode acompanhar a nossa programação no YouTube aqui da Rádio CBN. Um abraço. Para montar sua cozinha com equipamentos e utensílios
Que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas, quero te convidar para acompanhar de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também nas redes sociais. Todos os dias você tem um encontro com a informação analisada, apurada, correta aqui na CBN Campinas. Reportagem ao vivo, colunistas, a análise de tudo o que acontece que mexe com a vida da sua comunidade. Você fica sabendo primeiro e fica bem informado com as notícias de toda a nossa equipe de jornalismo. CBN Campinas, com você no portal cbncampinas.com.br, também aqui nas nossas redes sociais e sempre nos 99. Superliga Feminina e depois a masculina. Nesta terça-feira, 3 jogos movimentam a rodada. O Mackenzie enfrenta o Minas, 6h30 da noite. O Maringá encara o Fluminense às 8 da noite. E às 9 horas, o Praia Clube vai até Brasília enfrentar o time do Distrito Federal. Réveillon é no Iga Atacado com tudo o que você precisa pelo menor preço. Filé de peito sadia congelado 1 kg, R$21,90. Linguiça calabresa brasa defumada 400 gramas, R$8,98. Refrigerante Tubaína original 350 ml, R$2,19. Papel higiênico Fancy Neutro folha dupla com 12 unidades de 30 metros, R$14,98. Corra, ofertas válidas até 5 de janeiro. Iga Atacado, referência em qualidade, satisfação e economia. Arena CBN. 4 horas e 59 minutos. Mas já? Já tá acabando. Ah, o Arena tinha até às 19 horas pra mim. Não, vamos aqui, ó. Vamos nessa. Espera o Eliel voltar. Só pra gente fechar esse programa, essa primeira segunda-feira. Só vim aqui dar um oi, olha que virou, cara. Já fez fumaça, né, gente? Não, mas é bom, isso aí é bom. É gostoso, porque é a ideia do Arena. É um programa. Realmente é muito bom. É muito legal, é muito bom. Central do Chad já foi uma boa bom, ideia. mas aos poucos ele começou diferente, né? Eu acho que agora já entrou. Agora já, o pessoal já entendeu. Já entendeu. Já entendeu. E a tendência é piorar, tá? Em termos de futebol. Daqui a pouco a gente vai falar mais nada de bola. Só pra gente fechar o programa de hoje, até agora... notícia errada. É o seu, Fábio. Aliás, eu vou perguntar pra você, ô Chaib, rapidinho. A melhor movimentação do futebol brasileiro nessa janela, até agora? Nossa. Eu acho que é do Arana no Fluminense. Boa. Arana do Fluminense. E você, Carlão? Não vou falar melhor, mas a que chama atenção é o Santos com o Gabigol. Marlon Freitas entra nessa conta? Entra, claro. Nossa, eu tenho dúvida nessa. Talvez o Marlon. A grande, por enquanto, pra você, essa é a grande dúvida. O Arana, eu acho que caiu muito de rendimento. Caiu, nossa. Se for o Arana Prime, aí é um baita reforço. O que seria um Arana Prime? De 2015, 15. Quando ele é revelado, é 2019, 2020. Renan Lodge no Galo, não? Não me chamou. Não. Mas pensando em seleção brasileira... do Fluminense. Sim, não foi confirmado, né? Mas tá, verdade. Sim, tá. Mas se acontecer, eu acho que essa é mais impactante. Mas o Gabigol no Santos é legal. Acho que é essa ainda. Eu vou ficar mais regional. Acho que a do Kaique França no Guarani foi, acho que a mais impactante. Boa. Porque o Guarani tem um problema com o goleiro há muito tempo, né? Tem. Aliás, o Guarani, a dúvida era quem vai ser o titular antes do Kaique França chegar. Vai ser o Fernando Miguel? Vai ser o Dalberson? Ou até o Andrei chegou numa discussão aí, antes dele ir pro Oeste. Não, aí hoje não tem Aliás, Dalberson, tá na escuta, Dalberson? Dalberson, pode explicar um pouco mais sobre... Bom, não tem Dalberson, não tem Andrei? Eu não entendi o que ele falou. Deus, eu vou até bater aqui, ó. Mas se tiver se o Kaique França receber um cartão vermelho na estreia contra o Primavera, quem joga? Kaique acabou de espirrar na casa dele. Quem joga? Fred Conte. Verdade, tem o menino Fred Conte. Bugrino, hein? Bugrino, inclusive, é campineiro. Legal. Ninguém vai falar Dito isso, se não defender bem, não interessa. O Flamengo não contratou ninguém. Quem que o Flamengo contratou? O Flamengo tá acabando com os esportes olímpicos. O Flamengo... o Isaquias, né? O Antônio Casarini falou, acabou com o Remo. É o Caio Jorge, né? E o Para-Remo, né? Que tinha um custo... Verdade. É triste, né? Porque o esporte olímpico cada vez mais... O Flamengo é forte. Aí pagando $1 milhão aí pra jogador. Será que o Flamengo vai subir a pedida pelo Caio Jorge, cara? Eu acho que não, né?
Vamos vale, aguardar. né? Amanhã, na Central do Chaibe, todas as informações aqui no Arena, que terminou. A gente volta amanhã às 4 da tarde. Vem chegando aí o ponto final. Mais uma vez, termina hoje, amanhã não, mas um excelente ano para todo mundo. Feliz ano novo.